Olá, sétimo ano, como vocês estão? Nós vamos começar essa aula fazendo um agradecimento a Deus por tudo que nós temos enfrentado, conseguido enfrentar essas batalhas que a gente com certeza vai ter uma vitória gigantesca, né, sobre tudo isso que estamos vivendo. Agradecer a Deus pelas coisas simples, por você mesmo, por você estar assistindo essa videoaula, sinal que você está bem, está com condições de ver, de ouvir. Agradecer pelos seus familiares que cuidam de vocês, que batalham, que trabalham para o sustento de vocês, para o bem-estar, né, pela educação também. Agradecer também pelos seus professores, todos que fazem parte da educação, assim também como os que fazem parte da saúde, os que batalham, buscam incessantemente a cura, a vacina para a Covid, entre tantas outras coisas, né? Agradecer a Deus por seus amigos, porque você consegue se comunicar com o mundo, com os professores, com seus colegas, com seus familiares. Nós temos que agradecer a Deus pelas coisas simples, até mesmo pelas dificuldades. Tudo a gente pode tirar como aprendizagem. Então você pode pausar o vídeo para fazer a oração do Pai Nosso, a consagração, ou você pode fazer isso quando terminar a nossa videoaula, tá? Mas eu queria hoje em especial começar com esse agradecimento, para você fazer essa reflexão, saber como é bom, para você lembrar aí das nossas acolhidas também. Muitas vezes eu fico com saudade das nossas acolhidas, consagração, tá? Mas enfim, é isso aí. Só para você agradecer mesmo a Deus, tirar um tempinho para isso, porque é importante. E o nosso assunto de hoje é Object Pronouns. Object Pronouns, tá? São os pronomes pessoais, objetos, vocês vão conhecer um pouco mais. As páginas de atividade são 52 e 53. Nessa aqui, ó, 53 faço a quarta e a quinta questão, tá? Para a gente trabalhar com os pronomes objetos, vamos trabalhar com os subjects primeiro. Para você entender, fazer uma comparação que vai te ajudar muito. Os subject pronouns são aqueles que a gente aprende com o verbo to be. Aquela tabelinha lá do sexto ano, tradicional, né? Que a gente também vê no sétimo, vai ver no oitavo, no nono, para a vida toda, praticamente. Então, são esses. Eles, em português, são os pronomes do caso reto, tá? I, you, he, she, it, you, we, they. São a tradução, eu, tu, no caso você, ele ou ela, vocês, nós, eles ou elas, também faltou elas aqui, mas lembrem aí. E que vocês com certeza vão sempre ver por aí. Esse é o mais comum a gente vê. Existem no inglês, no português, em outras línguas, vários e vários tipos de pronomes. Esse aqui é um dos, os subject pronouns. Vamos conhecer um pouquinho mais sobre ele. Ó. Eles são utilizados como sujeitos do verbo na frase. Praticamente eles vão fazer a ação. Em resumo, é isso, né? Os subject pronouns, eles fazem a ação. Quando eu digo I like pizza, o sujeito dessa frase só tem um. No caso, I, eu. Eu que gosto. Essa ação é minha, eu. Esse sujeito I está fazendo a ação de gostar de pizza. I like pizza. You are late. Você está atrasado. Quando temos aqui you, esse é o sujeito, é também um pronome no caso, que aqui tudo é pronome, subject pronouns, mas ele está com a função de sujeito, ele está fazendo essa ação na frase. Quem está atrasado, no caso você, ó, you. He, tá, aqui está com o verbo to be, né? Esse também serve verbo to be. Mas tem outros verbos, ó, like é outro verbo gostar, live é morar, aquilo meio que é o to be, não tem nenhum problema. We live in São Paulo. Nós moramos em São Paulo. Nós, no caso, we, é o sujeito da frase, está fazendo essa ação. Eles moram, tá? É o que está fazendo a ação, do verbo morar, live. Deu para entender mais ou menos? Sujeitos, os subject pronouns, eles são os sujeitos. São os que fazem a ação nessas frases aqui, tá? Nós usamos os subject pronouns antes dos verbos. Eles fazem ação na frase. Ó, todos estão antes dos verbos. Like é verbo, are e is é o verbo to be, então é verbo. Live, que é morar, viver, também é verbo. Live também se escreve assim, né? Mas em outro sentido. Quando eu falo live, estou falando do verbo morar. Quando eu falo live, aí já é ao vivo. Vai depender de como você fala, porque a escrita é a mesma, tá? Agora os object pronouns, que realmente é o nosso assunto. Ali era só uma revisãozinha para você fazer a comparação.
Os object pronouns correspondem ao pronome pessoal do caso oblíquo em português. Desculpa. Eu não sei se vocês já estão vendo isso, né, com a Valdiana, esse tipo de pronome. Espero que sim, que já vai ajudar muito. Mas, se não, vamos aqui a alguns detalhes. Então, para português, ele serve como o pronome pessoal do caso oblíquo, ok? Object pronouns, a tabelinha, ó, também tem uma tabela. Me, you, him, her, it, you, mais uma vez que no caso é plural, us e them. Me, you, him, her, it, you, us, them. Tradução, a tradução já aumenta um pouco mais, né? E os pronomes do caso oblíquo. Me vai significar me, mim ou comigo. Vai depender de como você queira falar. You, li, o, a, ti com i, né? Tem o te e o ti. A você. Him, li, o, a ele. Li, o, a ele. Her, li, o, a ela. It, li, o, a. You, no plural, vos, convosco, lhes, a vocês, us, né, esse you aqui, ó, não é vós não, tá? É vos mesmo, não tá faltando o acento não, nem nesse, não é nós. Nós era no antigo, que é nos e conosco, e then, lhes, os, as, beleza? Isso é importante, você aprender a tradução. Não agora você vai conseguir fazer tudo isso, né? São muitas palavras, talvez vocês não consigam, talvez. Espero que sim, mas caso não consigam, relaxem, porque faz parte. Tem que ter atividade, tem que ter uma revisão, tem que ter muito exercício para você ir pegando, memorizando essas traduções, tá? Mas é muito importante. Vocês precisam saber a tabela, a sequência da tabela e também a tradução. Ó, vocês veem aqui, nós temos essa tabela do subject pronouns e temos a outra tabela, uma nova tabela que a gente não tinha trabalhado antes até esses dias, tá? A gente não tinha visto. Talvez uma ou outra palavra, mas não com explicação mesmo. Aí os object pronouns, como é exatamente isso? Como ele serve, né? Utilizamos como objeto do verbo em uma ação. O objeto, no caso, é a quem o verbo vai sofrer aquela ação. A ação está sendo direcionada a esse objeto. Vão existir na frase dois pronomes. O primeiro, que é o que a gente já viu, subject, e o segundo, que agora é o object. O primeiro vai fazer a ação, tá? E o segundo vai receber a ação. O objeto, no caso, está representando isso. A gente poderia... São mais detalhes, tá? São muito mais detalhes, mas a gente pode resumir para você começar a entender isso. Os subjects, eles vão fazer ação, são os sujeitos que vão fazer ação, e os objects vão ser aqueles que vão receber essa ação, que vão ser, de certa forma, né, a gente usa prejudicado no português, é o prejudicado, tá? Mas não que seja assim, de danificado, vocês sabem esse termo, né? Já viram com a Valdiana. Aqui os exemplos, ó. Can you help me, please? Você pode me ajudar, por favor? Quem vai fazer a ação, you, tá aqui normal. E quem vai receber a ação é o me. Quando recebe a ação, a gente usa o object. E a gente viu na tabela anterior que o me ele é um object pronoun. Segundo exemplo, I can see her. I can see her. Eu posso vê-la. Seria errado eu falar assim, ó, eu posso ver ela, porque ela não faz ação. A gente não usa o ela para o final da frase em português. A gente usa, mas de forma errada. Sempre a gente vai escutar. Eu amo ela, eu amo ele, eu gosto... não, eu gosto dela, já vai dar certo. E por aí vai, tá? Se eu digo eu amo ela, eu amo ele, eu beijo ela, eu... Tantas outras frases, né, que vai terminar com ela, com ele, com eu, também não daria certo. Por quê? Porque a gente usa isso para fazer ação. O certo seria eu dizer eu a amo. Esse a amo é justamente desse daqui, ó. A ela, tá? A ela. Eu o amo. Him. É esse o aqui. E por aí vai. Esses estão recebendo a ação.
Vocês vão entender um pouco mais, tá? Isso aí é uma introdução, já vai fazer as atividades, vocês vão entendendo aos poucos. Última frase. She doesn't like him. She doesn't like him. Ela não gosta dele. Ela está fazendo ação, então uso o she, ok, é um subject. Mas eu não poderia usar o him, aliás, o he aqui, ela não gosta para ser dele, porque ele não está fazendo ação, ele está recebendo ação. Se fosse em português, a gente teria seria o mesmo sujeito, ele, porque a gente não tem a prática de usar corretamente os object pronouns, tá? Mas em inglês usam bem direitinho, tem que ser esse daqui, no final da frase, tá? Depois de preposições, exemplo, she is waiting for me. For é a preposição, por, ela está esperando por mim. Give it to him, dê isso a ele. To é uma preposição, também to repete, né? Com eles, eu falarei com eles. I'll speak to them. Duas coisas vocês já aprenderam aqui, ó, sobre os objetos. Eles vão servir como objeto, ou seja, vão receber a ação, que a ação que já está sendo feita por alguém. Eles nunca vão fazer ação, sempre tem que ter alguém para complementar. No caso, vai ter outro sujeito aqui, outro pronome. Nessas frases, sempre vai ter outro pronome, tá? No caso aqui não tem, ó, give to him, tem um pronome aqui oculto, né? Mas se estiver falando da forma modo imperativo, aí não vai aparecer. Mas aí já é mais complicado. Não vou nem aprofundar nisso daí não, porque vai confundir um pouco mais. Então você aprendeu isso, que vai servir como objeto e que vai vir depois das preposições. Estamos falando dos object pronouns, que é a segunda tabela, tá? Geralmente usamos object pronouns no fim das frases. Geralmente, não é uma regra geral, porque vocês vão ver frases que vão estar pelo meio, tá? Mas nunca no começo, porque não vão fazer ação. Aqui, ó, outro resumo. Subject pronouns. Always before verbs, sempre antes dos verbos. Isso aqui, ó, a primeira tabela, lembra lá do verbo to be, tá? Aqueles pronomes são subject. Vão vir antes dos verbos. She lives in London, ela mora em Londres. We like dance, nós gostamos de dançar. Estão vindo antes do verbo, ó, dos verbos live e like. Agora os object pronouns. Always after verbs, sempre depois dos verbos. He is Peter, he like him, we like him. Ele é Peter, nós gostamos dele. Temos nós, o primeiro pronome, tá aqui normal, e. Mas na última frase, aliás, na última palavra da frase, a gente usa o him, ao invés de he. Porque he não está fazendo ação. O him já está sofrendo ação. De quê? De que nós já gostamos dele. My favorite singer is Madonna. I love her. Minha cantora favorita é Madonna. I love her. Eu a amo. Tá? Não poderia ser assim, ó. Eu amo ela. Isso até tem como dizer, né? Mas está errado. O certo é dizer eu a amo, tá? É bom a gente falar isso em português certinho também. Eu a amo. E se fosse de forma errada, eu amo ela, não poderia ser o she aqui, porque se você sabe que she significa ela, porque o she é para fazer ação e não está fazendo ação, ela está recebendo a ação de que eu a amo, tá? E sempre depois de preposições. No caso, a gente temos aqui to ou for, essas preposições que a gente tinha visto anteriormente. Para você fazer uma comparação das tabelas, ó. A primeira, subjects, I, you, he, she, it, we, you, they. E agora os objects. Lembre, nós estamos vendo essa, object. Me, you, him, her, it, us, you, them. Qual é a observação? Duas palavras se repetem aqui. You vai ser you para o subject quanto para o object. You, it. A mesma pronúncia, a mesma escrita. Júnior, como é que a gente vai descobrir quando usar um ou o outro, já que tudo é igual? Quando for com o começo da frase, a gente vai usar esse you, mas no sentido de que ele está sendo um sujeito ali. E no final da frase, ou então depois da preposição, né, depois dos verbos, a gente vai usar o you, também a mesma escrita, mas já está sabendo que está com função de objeto. Só vamos saber a função, porque a escrita e a pronúncia é a mesma. Temos esses exemplos, ó. Eu vou ler aqui 4, tá? Os 4 primeiros. Can you help me? Você pode me ajudar?
Me, lembrando, lá na primeira tabela, na tradução, é me, a mim. Você pode me ajudar? Você pode ajudar a mim? I know you. Eu o conheço você. Eu conheço você. She isn't in love with him. Ela não está apaixonada por ele. Lembrando que ele, aqui ó, him pode ser o ele, mas ele não está fazendo a ação. Está recebendo a ação de que ela não está apaixonada. Por isso que eu não posso colocar o he. Você vai imaginar, mas eu sempre soube que he é ele. Eu não vou usar mais agora o ele para o he. Realmente você não pode usar sempre, porque quando ele fizer a ação, você vai usar, beleza. Como she, ela está fazendo a ação, ó. Ela está fazendo. Mas quem está recebendo a ação é o him, ele. Por isso que eu vou usar o him e não o he, porque he é para fazer a ação. He phones her every day. Ele liga para ela todos os dias. É como se fosse ele a liga todos os dias, tá? Porque ele liga para ela, a gente sabe que é errado. O her está aqui porque ela está recebendo a ação. No caso, quem está fazendo a ação é ele. Quando ele faz a ação, pode ser o he, tá? Quando recebe a ação, tem que ser o him. Tá um pouquinho complicado, né? Esse pronome realmente ele é complicado, mas eu vou tentar ter muita paciência para explicar, reexplicar, né? Porque eu sei que se não for assim não vai dar certo a explicação desse assunto. Mas tenha calma, tá? Se até agora você não entendeu nada, tenha calma, vai dar certo, tá? Vamos lá. Essa tabelinha que é para você completar. Ó. Os subject pronouns, já sabe quais são. Quando falar em subject, você vai lembrar daqueles, os primeiros, que a gente já tinha visto, que a gente usa com o verbo to be. Eles fazem a ação, eles vão vir antes do verbo. Quando falar em object, esse é o assunto de hoje. Os que recebem a ação e que vai vir depois dos verbos. Geralmente no final da frase, tá? Subject, temos I. Já o object, me. Vão tentando completar aí antes que eu fale, tá? Para o subject, you. Para o object, you também, né? Porque é um dos dois que se repete. Quanto aqui, quanto aqui. He, subject. Qual vai ser o object desse par? Como se fosse um par. Him, ok? Lembrando que esses aqui, ó, fazem ação e vão receber ação. Significa ele? Sim. Significa ele? Sim. Às vezes sim também. Mas este é para fazer ação e este é para receber a ação. She. Qual vai ser o par? Her. She significa ela? Sim. Her significa ela? Sim, também às vezes, né? Porque é o, aliás, a ela. Mas esse aqui é para receber a ação, ó. O object recebe e esse faz. It. É o segundo que repete, então vai ser esse também. Lembra dos dois, ó. You, it. Não tem mudança. We vai ser us e they vai ser o quê? Then, com M no final. Tradução. I, you, he, she, it, we, they é eu, você, ele ou ela, para animais, objetos, coisas no geral. Nós, com acento, tá? Nós, eles ou elas. O they aqui para o plural. E agora a tradução desse daqui. Me é me ou a mim. Quando um exemplo assim, ela me falou. Ela me falou. Então, ela faz seria na frase she, que está fazendo ação. O me, é o me mesmo, desculpa, o me, e falou, se fosse esse verbo, né, no caso, falar, pode ser talk ou speak, mas falar. Talk, a frase toda seria, he talked me, ela me falou. You, lhe ou a te, him, lhe ou a ele, lhe a ela, it, lhe ou a, us, nos, then, lhes, os, as. Se você quiser fazer uma anotação, a tabela que eu oriento, que eu indico é essa, tá? Que está um pouco mais organizada, você consegue ver a tradução dos dois, né, e a comparação também. Vale a pena, gente, vamos fazer isso. Dê uma pausa aí no vídeo, copie no seu caderno, tá? Vai dar certo, Deus é mais.
Agora já estamos quase no final, falta só mais uns 2 minutinhos. Tá aqui, ó, para você uma ajudinha para você fazer essa atividade. Complete cada sentença com o object pronoun apropriado. Lembrando que para você fazer as atividades, você precisa da tradução. É importante, tá? É importante você conhecer toda a frase. Primeira, temos aqui, ó, tá falando de Joe, Scott e Bob, tá? São essas pessoas. The waiter bought out 3 plates of food for. O garçom trouxe 3 pratos de comida para quem? Para eles três, ó. No caso, eles. Eu vou usar o they para eles aqui? Não, porque they faz ação. Vou usar qual desses aqui, ó? Para o último, né? Os, as, lhes, them. Estou me referindo a eles. A eles. Então a resposta é then. The waiter brought out 3 plates of food for them. O garçom trouxe 3 pratos de comida para eles. Para eles, ok. Júnior, mas aqui não tem eles na tradução. Mas é o sentido, porque a gente fala eles no sentido errado em português, que a gente deve falar os trouxe. Os trouxe 3 pratos de comida. Isso seria o certo. Aí justamente vai ser esse os aqui, tá? 2. My Aunt Jane. Está falando, referindo-se à tia Jane, a tia da pessoa que está falando, ó. Tia Jane. My brother and I, meu irmão e eu, wrote thank you letters to. Escrevemos cartas de agradecimentos para, no caso, a minha tia Jane. Vai ser qual daqui? Meu irmão e eu escrevemos cartas de agradecimento para ela, vai ser ela, né? Porque é uma mulher. Mas, no caso, vai ser her, porque está recebendo a ação. Her, a ela. Tipo assim, ó. A escrevemos. A escrevemos essas cartas. 3. The science teacher gave a bottle rocket to Nick and I. São duas pessoas. Eu estou envolvido, então vai ser nós. Como não pode ser nós, vai ser, nesse caso está recebendo a ação, vai ser nos, us. Já respondi aqui, né? The mechanic from the garage went to work on it. Por que o it? Porque está se referindo ao carro do vizinho, a uma coisa, então vai ser o it. Jane e Fátima são eles. Quando fala eles, você vai lembrar também do them, tá? Esse daqui, ó, tentem fazer aí com mais calma. Mais uma vez a tabela para você se basear, lembrando que tudo que vamos precisar aqui é dos objects. Não é o subject, não, é o object mesmo. Is he marrying Leila? Ele está casando com Leila? Aí a pessoa responde, yes, he is in love with. Sim, ele está apaixonado por ela, ok, mas não pode ser o he, o she, porque aí seria para fazer ação. Quem está fazendo ação é ele, ó, já está apaixonado, iludido. Quem está recebendo ação é ela. Então, para receber ação, ela é o her. Não é isso? Isso daqui, o 2. Your son is making a lot of noise. Seu filho está fazendo muito barulho. Aí a pessoa diz, ok, tudo bem. I'll ask, eu vou pedir para ele ficar em silêncio, ficar mais quieto. Para ele. Esse ele aqui vai ser o him. E quem vai fazer a ação já está aqui, ó. Eu vou pedir para ele. No caso, eu irei o pedir, pedir para ficar mais quieto. 3. Por favor, will ask Robert to come in. Por favor, peça para o Roberto entrar. Sorry, I don't know him. Desculpa, eu não o conheço. Não conheço ele. Seria uma forma errada, né? Eu não conheço ele. Mas o correto é eu não o conheço. Him. Por quê? Que fala aqui de Roberto, um homem. 4. Where are my glasses? Onde estão os meus óculos? Aqui no plural, os meus óculos. You are wearing them. Você está os usando. Do you like apple? Você gosta de maçã? I love it, porque vai falar aqui de uma fruta, né? De um objeto. Encontre o erro. Última atividade. Us love pizza. Acho que isso aqui vai te ajudar mais, tá? Us love pizza. Nos ama pizza. Amamos pizza. Não existe isso, né? Então vai ser o quê? Você pode se basear por aqui, tá?
Se nós faz a ação. Nós é no começo das frases. O us é para o quê? Final das frases, depois do verbo. Jamais você pode usar o us antes do verbo amar. Tem que ser o quê? We. Tá? Você vai ou esse, se basear ou esse, que são subjects, ou os objects. Se nós, essa parte toda aqui faz ação, ó, we. Essa recebe. Como nós amamos, estamos fazendo, é we. I love she. Onde está o erro daqui? Descobriram? Tem que ser I love her, porque não pode ter o she não pode estar depois do verbo fazendo a ação. Que já está fazendo a ação só é o I, tá? She poderia ser se tivesse antes do love, mas ele está depois do verbo. Tem que ser o her, porque está recebendo. Eu a amo, eu amo ela. Sempre eu falar eu amo ela, eu amo ele, vai estar errado, tá? Do português. Dá para entender, sim, mas gramaticalmente falando, na língua portuguesa está errado. John called today. Onde está o erro? They, ó, você já viu aqui que não pode, está depois do verbo. Tem que ser o quê? Them. John called to them. John ligou para eles. Ou os ligou, no caso. My cousin doesn't like I. O erro está no I. Não pode. Porque tem que ser no começo da frase, antes do verbo. Então tem que ser o par dele, ó. Tem que ser o me. Hen is working. O hen está antes do verbo to be. Existe isso? Não, porque o hen é para estar depois. Então, no caso, eu vou pegar o par dele, que é o he. He is working. Ele está trabalhando. O erro aqui está no we. Também está no final, depois do verbo. Não existe, tem que ser antes. No caso, você vai usar o par dele, que dá certo, o us. Aí sim, pode ser depois do verbo. I have a brother. Eu tenho um irmão. My parents love us. Meus pais nos amam. Tá? Esta é a atividade. Então, gente, é isso. Essa primeira aula desse assunto. Não sei se ajudou ou complicou, mas espero ter mais oportunidades para explicar, porque eu sei que esse assunto é assim, porque é um pronome novo para a gente usar no inglês, a gente não usa sempre, né? Então vai ter a dificuldade por conta disso, mas com a atividade, com a prática, vai dar tudo certo, tá? Eu espero que vocês tenham uma semana excelente e qualquer coisa fala lá no grupo, me procura para te ajudar ainda mais, tá bom? Até mais!